Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta terceira aula da disciplina de Elementos da Matemática 2. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos estudar algumas funções e alguns conceitos que são essenciais para o estudo da matemática. E também quando nós queremos utilizar a matemática como uma ferramenta para interpretar determinadas situações, determinados fenômenos. Então, nós vamos estudar as funções exponenciais, logarítmicas e as progressões, que são alguns tipos especiais de sequências. Bom, as funções exponenciais e logarítmicas, nós vamos observar que elas possuem um comportamento especial que pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento. Pode ser utilizado na biologia, nas engenharias e em outras áreas, devido a essas características que nós temos. Então, é importante, inicialmente, relembrarmos que estamos trabalhando com funções. Então, nós temos a possibilidade de representar graficamente, de estudar algebricamente, relacionar com equações. Então, tudo isso é possível a partir desses estudos. E durante esse estudo, então, nós precisaremos de alguns conhecimentos básicos, e esses conhecimentos, em conjunto com o que nós estudaremos, nos permite avaliar situações como essa apresentada no quadro. Acompanhe. Qual opção é melhor? Ter R$1 milhão ou realizar um investimento de 1 centavo que seria dobrado a cada dia durante um mês? Então, qual que seria a melhor opção? Será que ter o valor de R$1 milhão de uma vez ou realizar esse tipo de investimento? Então, com os conhecimentos que nós vamos estudar, nós podemos investigar a respeito desses e outros questionamentos, não somente de matemática financeira, mas também de outras áreas. E os conhecimentos básicos que nós vamos tomar, vamos ao quadro para acompanhar alguns deles. Então, no quadro nós temos as operações básicas no conjunto de números reais e principalmente o conceito de função. Lembrando que quando eu defino uma função, eu preciso avaliar qual é o domínio, qual é o contradomínio, e associado a ele nós temos o conjunto imagem. Além disso, existe uma lei de formação associada a essa função. E também temos as representações gráficas correspondentes. Então, sempre que nós estudamos uma função, nós precisamos lembrar que a função não é definida somente por uma regra. A função é um conjunto com 3 elementos básicos. Então, eu preciso daquela regra, que é a lei de formação, mas eu também preciso indicar qual é o meu domínio. Então, como que se dá as variações do meu termo x, né? Em geral, nós utilizamos a letra x, mas é o que indica a minha variável independente, que ela varia sem sofrer influências, né? Nós desconsideramos as influências externas. Já o contradomínio é onde ocorrem as variações da nossa variável dependente, daquela que depende do x, que depende da outra variável para ser construída. Então, sempre nós precisamos desses 3 elementos. Muitas vezes, tanto o domínio quanto o contradomínio, eles são indicados de forma implícita, principalmente quando é o caso de conjunto de números reais. Isso acontece muito quando nós temos funções polinomiais ou mesmo as funções trigonométricas. Mas no caso das funções exponenciais e logarítmicas, a caracterização desses conjuntos ela será essencial devido a alguns critérios que nós precisaremos satisfazer. E para estudar tanto essas funções quanto as progressões, nós vamos partir da seguinte situação. Acompanhe o enunciado no quadro. Então, você precisará elaborar um material para ministrar uma palestra sobre matemática financeira, principalmente em relação a juros simples e juros compostos. Então, a sua tarefa ao longo dessa aula vai ser refletir sobre como elaborar esse material. E o material partindo de situações. Então, não é definir um juro simples e composto e resolver algum tipo de exercício. Mas o objetivo é trabalhar com situações problemas que relacionem juro simples e juro composto. Então, nós vamos ter diferentes etapas para a elaboração desse material. E a cada etapa, nós vamos estudar um tipo de função ou uma progressão correspondente. Então, nós vamos iniciar
pela nossa primeira situação e a partir dela nós vamos investigar um desses conceitos. Então agora você precisará elaborar a primeira parte do seu material para realizar a palestra. Então vamos ao quadro, vamos conhecer como será estruturado. Então essa primeira parte diz respeito ao juro composto. Então você precisará trabalhar com esse tema partindo da seguinte situação. Bom, um cartão de crédito cobra um juro de 11% ao mês sobre o saldo devedor e esse saldo é calculado no regime de juro composto. Um usuário desse cartão tem um saldo devedor de R$ 200. Considerando esse sistema, se essa dívida não for paga, qual será o valor dessa dívida após um período de 6 meses? Então, considerando esse regime de juro composto, com a taxa e o valor inicial considerados, qual que seria o valor dessa dívida? Então, nós vamos ter um valor inicial, sobre ele existe um juro que está incidindo e nós queremos avaliar, então, qual que será o montante, o resultado da aplicação desse regime de juros ao final de 6 meses. E o que permite o estudo desse tipo de situação é a função exponencial. Esse tipo de função toma por base os conhecimentos sobre potências. Então, antes de definir a função exponencial, vamos relembrar o que seria uma potência. Então, no quadro, você pode acompanhar um exemplo em que nós temos a potência 4 ao cubo. Então, 4 elevado a um expoente 3. O que é que essa notação indica? Que nós estamos trabalhando com multiplicações envolvendo fatores iguais. Todos os fatores iguais a 4. E um total de 3 fatores. Tá? Então, a potência em si envolve duas partes. Envolve o expoente, que indica quantos fatores eu vou tomar nessa multiplicação, e a base, que indica qual é o valor assumido por cada um dos fatores. Lembrando que eles são sempre iguais. E a potência propriamente dita é o termo 4 elevado ao cubo, é o resultado dessas multiplicações, que no caso seria o 64. Tá? Então essa é a estrutura de uma potência. Então eu sempre tenho uma base, tenho um expoente, e ela pode me indicar essas multiplicações sucessivas envolvendo o mesmo fator e uma quantidade fixa de vezes. E associado às potências, nós temos diversas propriedades. Nós vamos observar duas delas. Primeiro, x elevado a menos m. Bom, menos m eu posso interpretar como menos 1, que multiplica m. Quando eu tenho um termo x elevado a menos 1, eu posso trabalhar com o inverso dele, o inverso multiplicativo, que é o 1 sobre x. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 1, eu tenho, na verdade, meio. Então, eu posso converter o x elevado a menos m a 1 sobre x elevado a m. Então, veja que com o sinal negativo nós trabalhamos com o inverso da base. E se eu tenho 1 dividido por x elevado a m, eu vou ter 1 elevado a m dividido por x elevado a m. 1 elevado a m é o próprio 1, então dividido por x elevado a m. Tá? Então, essa é uma propriedade de potência que nós podemos utilizar na resolução de exercícios. Uma outra propriedade associa com a radiciação. Então, aqui, a raiz enésima do termo x elevado a m corresponde à base x elevado ao expoente m dividido por n. Então, o expoente da minha potência dividido pela ordem que eu estou tomando esse radical. Poderia ser ordem 2, 3, 4, mas é sempre o denominador está associado ao radical, enquanto que o numerador está associado à potência propriamente dita. Bom, então, essas são algumas das propriedades que nós temos. E existem várias outras. E todas essas propriedades podem ser empregadas no estudo agora da função exponencial. Então, eu não tenho somente uma potência agora. Eu quero construir uma relação que seja caracterizada como função, mas que seja semelhante a essa estrutura da potência.
Então, no quadro, nós temos agora a definição dessa função, que é uma função que possui, então, o seu domínio, o contradomínio, e a lei de formação nós vamos ver que está associada à representação igual à da potência. Eu tenho uma base e eu tenho um expoente. Então, vamos ao quadro acompanhar. Então, a função exponencial é uma função que toma valores em R e leva em R mais asterisco. Bom, o que é esse conjunto? O R mais, ele é formado por todos os números reais que não são negativos. O asterisco corresponde aos números reais diferentes de zero. Então, quando eu associo o R mais com asterisco, eu tenho o conjunto de todos os números reais que não são negativos e não são iguais a zero. Então, são todos os números reais positivos. Tá? Então, a imagem sempre da função exponencial vai gerar um número positivo. A função exponencial é da forma f de x igual a elevado a x, em que a base dessa potência é sempre maior do que zero e sempre diferente de 1. Então, essas duas condições sempre devem ser verificadas. E é uma função que associa a cada número real x um único número a elevado a x, que é também real, só que ele é o real positivo, diferente de zero, por causa do contradomínio que foi considerado. Aqui nós temos representações gráficas, alguns esquemas que nos auxiliam na interpretação do comportamento gráfico da função exponencial. Então, aqui nós temos um caso da função f de x igual a elevado a x, em que aquele número a ele é maior do que 1. Quando isso acontece, nós vamos ter o caso da função crescente. Se eu tomo um determinado valor m no domínio e um outro valor n no domínio, se o m é se o m é menor do que n, então o f de m vai ser menor do que o f de n. Então, veja, se eu aumento o valor do meu termo x, eu aumento o valor também de a elevado a x. Isso acontece porque eu tenho uma função que é crescente. Então, se eu aumento o meu valor no domínio, as imagens associadas a eles também irão crescer. Agora, se eu tenho o f de x igual a elevado a x, e esse a, lembre-se, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Se ele está exatamente entre 0 e 1, eu tenho o caso da função decrescente. Ou seja, se eu tomo dois valores, um m menor do que um n, eu vou ter que o f de m é maior do que o f de n. Então, agora é uma relação contrária. Quanto maior o meu valor de x, menor o valor da imagem, porque ela é uma função que é decrescente. Sendo crescente ou sendo decrescente, se eu tenho a função a elevado a x, a sua representação gráfica sempre vai interceptar o eixo y quando o y for igual a 1. Então, sempre existe essa interseção quando o y é 1. E isso se estamos tomando a função f de x igual a elevado a x. Nós podemos acrescentar constantes, nós podemos construir outras expressões, mas a função exponencial propriamente dita é o termo a elevado a x. Então, note que a variável da minha função está no expoente da potência. Tá? Então, essa é a expressão da função exponencial. Depois nós vamos discutir sobre uma outra possibilidade de construção de funções partindo da função exponencial. E a função exponencial, então, pode assumir qualquer base que seja positiva e diferente de 1. Existe uma base que é muito utilizada, não somente na matemática, mas em outras áreas, que é a base assumindo o valor e, que é o chamado número de Euler. É um dos números irracionais que nós podemos destacar, em conjunto com o π, por exemplo. Então, nós vamos ao quadro compreender um pouco mais a respeito desse número. Então, o número de Euler, ele é um número irracional
e ele é um número positivo. Aqui nós temos a representação dele com 15 casas decimais. Então, a notação do número de Euler é a letra minúscula E, ele tem aproximadamente o valor de 2,7, e esse número recebe esse nome em homenagem ao matemático Euler, que foi um dos primeiros a estudar as propriedades desse número. É um número que é utilizado na matemática financeira, no estudo dos números complexos e em diversas outras áreas. Então, é muito comum nós encontrarmos funções exponenciais em que a base está associada a esse número e. Então, o f de x igual a e elevado a x. Então, esse é um caso particular da função exponencial que também é muito estudado devido a essa possibilidade de relação com o número de Euler. Depois nós vamos ver que no logaritmo nós também conseguimos uma associação com esse e. Tá? Então, assim como o π é um número importante na trigonometria, o número e ele é muito importante no estudo das funções exponenciais, das funções logarítmicas. Tá? Então, ele é um número irracional, então ele tem infinitas casas decimais, nós não identificamos uma regra para a composição dessas casas, mas nós conseguimos trabalhar com aproximações por meio do uso da calculadora. Tá? E a partir desse estudo, bom, se eu tenho uma função, eu posso buscar uma raiz dessa função, ou buscar uma imagem específica dessa função. Então, a partir das funções exponenciais, nós também conseguimos estudar as equações exponenciais. E para isso nós utilizamos as propriedades das funções exponenciais. Então, no quadro nós podemos ver qual é a estratégia que nós utilizamos para esse tipo de problema. Então, uma equação exponencial envolve uma igualdade, mas a nossa incógnita está no expoente de alguma potência. Então, eu tenho lá um 2 elevado a x, um 4 elevado a t. Então, sempre a minha incógnita, o que eu busco responder, está no expoente. Ela vai utilizar a propriedade da função ser injetora. O que era uma função injetora? Se eu tomo dois valores diferentes no domínio, as suas imagens também serão diferentes. E nessa solução nós comparamos potências de mesma base. Então, como que funciona esse processo? Vamos supor que eu tenha uma expressão a elevado a x igual a uma determinada constante. Então, eu vou buscar representar essa igualdade como a elevado a x igual a um a elevado a um outro expoente. Então, eu vou buscar nos dois membros da igualdade representar todo aquele número por meio de uma potência de mesma base da potência do outro lado. Então, se eu tenho uma igualdade de potências de mesma base, eu tenho que os seus expoentes também precisarão ser iguais. Isso vem da injetividade da função exponencial. Então, com isso, nós partimos da igualdade de potências e chegamos na igualdade dos expoentes. E assim, nós conseguimos resolver o nosso problema. Então, esse é um tipo de estudo que nós podemos realizar. Um outro estudo envolvendo a função exponencial é o estudo do sistema de juro composto. Então, qual que é a ideia do sistema de juro composto? Então, eu tenho um valor inicial e eu tenho uma taxa de juros. Vamos supor que essa taxa é avaliada a cada mês. Então, eu tenho um dinheiro armazenado e a cada mês existe uma taxa de juro que incide sobre ele, como se fosse uma poupança, por exemplo. Então, eu tenho o valor, após um mês, essa taxa de juros é avaliada sobre o valor que eu tinha no mês anterior, e aí eu tenho um novo montante, um novo saldo. No próximo mês, o último valor que eu obtive, o saldo que eu tinha na minha conta, incide novamente o juro sobre ele, é calculado novamente e nós vamos ter um outro montante, e assim sucessivamente. Então, o juro é calculado sobre o montante do mês anterior, diferente do juro simples. No simples, eu calculo o juro uma única vez e a cada mês eu vou somando aquele valor. No juro composto, não. A cada mês eu preciso aplicar novamente aquela taxa de juros. E como que a função exponencial pode ser útil nesse caso? Então, vamos ao quadro generalizar esse processo. Então, quando eu tenho um determinado capital, vamos representar aqui por C,
eu tenho I, que é a minha taxa de juros, que em geral é dada em porcentagem, mas não se esqueça sempre de converter para decimal. Tá? Se eu tenho 5%, eu vou ter 5 dividido por 100, então eu vou usar essa representação. O montante, então, vai ser dado como o capital vezes a minha taxa I mais 1 elevado a T. T, então, vai ser o tempo que eu estou avaliando. Vamos supor a minha aplicação do dinheiro na poupança. A constante C nós tomamos como um número real não nulo. Então, eu tenho algum saldo inicial. TI, então a taxa e o tempo, são números reais positivos. Então, essa é a expressão geral do montante que nós temos no estudo do juro composto. E aqui nós temos um exemplo de expressão. Então, vamos supor que eu tinha um capital de R$1.000 e eu apliquei a uma taxa de 6%. Então, essa seria a expressão. O montante em cada mês seria R$1.000 vezes 1 mais 0,06 elevado a T. Então, apesar daqui nós estamos trabalhando com uma escala que não favorece nessa observação, mas nós temos um gráfico semelhante ao que nós tínhamos anteriormente. Só temos essa aproximação por uma reta devido à escala que foi tomada. Mas ele tem aquela mesma ideia, de que eu vou ter um crescimento ao longo do tempo, porque eu estou trabalhando com uma base que é maior do que 1. Mas veja que nesse caso não temos uma interseção com o ponto 1. Por que isso aconteceu? Porque essa função 1.000 vezes 1 mais 0,06 elevado a t, ela é uma função do tipo exponencial. Por que do tipo? Porque eu não tenho somente um termo elevado a uma variável. Eu tenho uma constante que está multiplicando esse termo. Então, nos livros didáticos, você pode encontrar esse tipo de situação. Então, ele trata sobre função exponencial e ele apresenta esse tipo também, que é a função do tipo exponencial, que é a que nós mais utilizamos. Então, ela parte do princípio da função exponencial, mas podem surgir constantes, multiplicando a minha potência, adicionando ou subtraindo aquela potência. Tá? Então, quando nós vamos acrescentando outras constantes, outros termos, aí nós já temos uma função do tipo exponencial. Mas aquele termo que corresponde a uma potência, ele vai apresentar as características de uma função exponencial. Então, é importante conhecer os dois casos. E agora que nós já vimos como que é a expressão do juro composto, nós vamos à nossa situação problema. Então, nós tínhamos um problema envolvendo uma taxa de cartão de crédito. Então, existe um saldo devedor de R$200, a taxa mensal de 11% ao mês, e nós queremos avaliar qual que será o valor dessa dívida após 6 meses. Então, aqui nós temos uma indicação de como é realizado esse cálculo mês a mês. Então, eu tinha R$200 inicialmente, apliquei a taxa de juro, o meu juro é de R$22. Eu acrescento ao capital e tenho o montante, 222. No mês seguinte, sobre esse 222, nós aplicamos a taxa de juro, o juro é de 24,42. Eu somo ao montante que eu tinha, resultando em 246,42. Tomo esse valor, aplico a taxa e assim sucessivamente. Então, veja que mês a mês é necessário calcular o juro e calcular o montante associado. Então, os juros vão gerar valores diferentes. Quanto maior o montante, maior o juro que é cobrado. Então, esse é o regime em juro composto. A expressão que nós temos para essa situação vai ser dado por 200 vezes 1,11 elevado a t, porque 200 é o capital que eu tenho inicialmente, que representa, então, a dívida, e 0,11 que indica os 11% de taxa. Então, essa é uma função do tipo exponencial. Se eu quero avaliar após 6 meses, basta substituir t por 6 e nós vamos ter 200 vezes 1,11 elevado a 6, que resulta em aproximadamente R$374. Então, após 6 meses, aquela dívida que era igual a R$200, ela passa
a R$ 374. E aqui nós temos a representação gráfica. Então, após 6 meses, o valor da minha dívida vai ultrapassar essa barreira dos 374. Então, esse é um exemplo que nós temos de função do tipo exponencial, porque existe a presença da constante 200 multiplicando a potência. E por que aqui nós tomamos o domínio também como os reais positivos? Porque o meu t é tempo. Eu estou avaliando para tempos maiores do que zero, a partir daquele instante inicial. Então, aí existe a necessidade de restringir também o domínio. Então, sempre que nós utilizamos uma função, uma expressão que nós queremos aplicar em uma situação real, nós precisamos sempre adequar as variáveis. Se eu estou trabalhando com o tempo, ele não pode assumir valor negativo. Se eu estou avaliando a massa de um certo objeto, também tenho restrições em relação às medidas. Então, sempre é necessário adequar o fenômeno, analisar o fenômeno e adequar as expressões ou as funções matemáticas àquele fenômeno. E assim, nós finalizamos essa primeira parte da elaboração do material da palestra. Mas nós vimos que no estudo da função exponencial, existem algumas condições que são apresentadas sobre a base da função exponencial. Mas por que nós precisamos acrescentar que a minha base é sempre positiva e diferente de 1? Então, agora o momento é para que você reflita a respeito dessa questão. Então, por que a necessidade de cada uma daquelas condições? Reflita, envie suas contribuições e logo mais continuaremos os nossos estudos. Então, o objetivo era refletir sobre por que nós precisamos de condições. Então, nós vamos ao quadro e nós temos aqui as duas condições. Se eu tenho a elevado a x, essa base da potência ela precisa ser sempre maior do que zero e diferente de 1. Se eu tivesse a minha base a igual a 1, bom, eu teria 1 elevado a x, que eu não conseguiria expressar como uma função. Então, ela seria uma função constante. Eu não teria a possibilidade de descrever fenômenos como nós temos com as funções exponenciais. 0 elevado a x também não permite esse tipo de estudo. E além do mais, se o meu x for 0, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então, nós não conseguimos estudar esse tipo de problema. Agora, se eu tenho um a menor do que zero, por exemplo, menos 2 elevado a x, isso não vai definir uma função. Basta avaliar o x como sendo um número natural. Nós vamos ter uma alternância entre os sinais. Então, nessas 3 situações, nós não conseguimos definir uma função exponencial com a base ou sendo 1, ou sendo 0, ou sendo menor do que 0. Então, surge essa necessidade de tomar essas considerações. Então, sempre que eu defino uma função exponencial, ela vai estar bem definida se a base
for sempre um número positivo e diferente de 1. E aí nós vamos conseguir expressar diversas situações, como nós vimos no caso do juro composto. Agora nós temos a nossa segunda parte de elaboração do material para a palestra. Então nós já investigamos um certo problema, calculando o saldo devedor de uma dívida após um tempo. E agora nós vamos trabalhar com a mesma situação, mas com um outro tipo de questionamento. Então vamos ao quadro retomar as informações. Então nessa situação nós também vamos trabalhar com o juro composto e com a mesma situação que nós tínhamos. Então temos um cartão de crédito que cobra juros de 11% ao mês sobre o saldo devedor e ele trabalha em regime de juro composto. Um usuário tem um saldo devedor de R$200. Se essa dívida não for paga, em quanto tempo aproximadamente essa dívida será triplicada? Veja que nós temos um questionamento de uma outra natureza em relação ao primeiro. No primeiro nós tínhamos o tempo e queríamos o saldo devedor. Utilizamos as funções exponenciais e estudamos. Aqui não, aqui nós temos o valor da dívida, que será o triplo do valor que nós temos atualmente, que são os R$200, e a dúvida é, qual é o tempo? Então, nós estamos questionando agora em relação ao tempo, que na função exponencial correspondia, então, ao expoente. Nós ainda temos a possibilidade de representar essa situação com a função exponencial, assim como nós tínhamos anteriormente. Mas quando nós buscamos o tempo, que vai ser o expoente da nossa função exponencial, nós precisamos recorrer a um outro recurso, que é uma função que está associada à função exponencial, que é a função logarítmica. Então, por meio dos logaritmos, nós conseguimos resolver problemas como esse que nós vamos estudar logo mais. Mas antes de estudar esse problema, de resolver e identificar o tempo, vamos retomar o que são os logaritmos e como nós definimos uma função a partir deles. E nós vamos conseguir observar qual é a relação entre essa função e a função exponencial que nós já estudamos. Então, vamos ao quadro. Nós temos que, se os números reais a e b são positivos e a é diferente de 1, o logaritmo de b na base a é o expoente ao qual se deve elevar a base a, de modo que a potência a elevado a x seja igual a b. Então, veja que o logaritmo ele é definido a partir de uma igualdade envolvendo potência. Então, o logaritmo de b na base a ele é igual a x se a elevado a x for igual a b. Então, quais são as nomenclaturas que nós temos quando tratamos de logaritmo? O termo a, no log de b em a, ele é chamado de base do logaritmo. O b é o logaritmando, enquanto que o x é o logaritmo. Então, o resultado que nós temos do log de b na base a é o logaritmo, que nada mais é do que o expoente que nós temos na expressão a elevado a x é igual a b. Então, veja que a definição de logaritmo ela está relacionada à definição da potência e o estudo das equações exponenciais. Então, no logaritmo nós sempre temos um log de b na base a. Esse logaritmando o termo b, ele é sempre um número positivo, um número real positivo. A vai ser sempre um número positivo e diferente de 1. Veja que existe alguma semelhança com o que nós acabamos de ver da função exponencial, onde nós tínhamos condições também sobre o termo a. Então, o logaritmo ele é caracterizado em associação com a função ou com a potência. Então, a função logaritmo ela também pode ser relacionada com a função exponencial. E nós vamos ver, inclusive, relações gráficas que podem ser associadas a elas. E durante o estudo desse tipo de função, assim como temos as propriedades das potências incidindo sobre as funções exponenciais, temos as propriedades dos logaritmos também associadas às funções. Então, nós vamos ao quadro retomar algumas dessas propriedades.
Então, se todas as condições de existência do logaritmo são verificadas, nós tivermos A, B, C, números reais positivos, A é diferente de 1, porque ele vai ser a nossa base, nós temos que o log de 1 na base A é sempre igual a 0, porque A elevado a 0 é sempre igual a 1, quando A é positivo e diferente de 1. O log de A na base A é igual a 1, porque A elevado a 1 é o próprio A. Log de A elevado a N na base A sendo igual a x, nós vamos ter por definição que A elevado a x é igual a elevado a N. E pelas funções, pelas equações exponenciais, x deve ser igual a N. Então, se eu tenho log de uma potência de base A sobre a base A, então o logaritmo da A também tem a mesma base, então é o expoente que é o resultado desse logaritmo. O log de B na base A sendo x, então A elevado a x é B, mais x é o log de A na base B. Então, se eu tenho A elevado a log de B na base A, eu tenho o próprio B. E se eu tenho log de B igual a log de C, ambos na mesma base, necessariamente B é igual a C. Temos também as propriedades associadas a operações entre números reais, entre os logaritmos. Então, o logaritmo de B vezes C na base A é o log de B mais o log de C, ambos na base A. Então, o produto se torna uma soma de logaritmos. O log de B dividido por C na base A é o log de B menos log de C, ambos na base A. Então, a razão se torna uma diferença. Aqui a propriedade da potência, então se eu tenho log de B elevado a N na base A, isso é igual a N vezes log de B na base A. E por último temos a mudança de base. Se eu tenho log de B na base A e eu quero mudar para uma base C, eu calculo o log de B na base C e divido pelo log de A na base C. Então, tanto base quanto logaritmando vão ser logaritmandos. E aí nós trocamos a base por uma constante C. Por que é a utilidade desse tipo de mudança? Por que eu preciso, às vezes, mudar de base? Quando nós resolvemos problemas práticos, nós recorremos ao uso de calculadoras, nós vamos observar que só existem duas funções associadas aos logaritmos nas calculadoras científicas, naquelas mais usuais, que é a avaliação do logaritmo na base 10 e a avaliação do logaritmo na base e. Então, nas calculadoras, nós temos essas duas funções. Então, se eu tenho um log na base 2, eu não consigo calcular diretamente pela calculadora. Então, eu precisaria trabalhar com uma conversão de base. Então, nós temos essas duas bases que são utilizadas em várias situações, em áreas da química, na biologia, entre outras situações. E agora nós vamos ver como que são as notações entre cada uma dessas categorias especiais de logaritmos. Então, no quadro nós temos o logaritmo decimal, que é aquele em que a base é 10, que é a base do nosso sistema de numeração. E quando é essa base que nós tomamos, em geral, nós omitimos a base. Então, em geral, se está indicado log de B, quer dizer que eu estou estudando o log de B na base 10. Então, a omissão da base indica que eu estou trabalhando com a base 10. Se for uma outra base, eu preciso identificar. Já no caso do logaritmo natural ou neperiano, eu tenho o logaritmo na base e. Lembra aquele e que nós utilizamos na função exponencial? É o mesmo número de Euler. O logaritmo recebe esse nome em homenagem a John Napier. E o log de um número b na base e, nós vamos denotar por ln de b. Então, se eu tenho a notação ln de b, quer dizer que eu estou calculando o log de b na base e, que é a base que nós associamos também às funções exponenciais. E com todos esses conceitos, nós podemos definir agora a função logarítmica. Então, a função logarítmica é dada com um domínio
sendo os reais positivos contra domínio R, ela leva cada número real positivo x em log de x na base A, onde A é sempre maior do que zero e diferente de 1. Então, eu fixo a base e a minha variável é no logaritmando. E eu só consigo estudar quando esse logaritmando x ele é um número positivo. Então, é uma condição de existência também de um logaritmo. E a função logarítmica, ela é caracterizada como a função inversa da exponencial, desde que nós tomemos domínios, contradomínios convenientes e também as bases convenientes. Então, nós temos essas duas funções associadas entre si. Então, eu tenho a função exponencial, eu tenho a logarítmica. Se eu trabalho com as mesmas bases nas duas funções, eu consigo essa relação de inversão. Nós já conhecemos o gráfico da função exponencial. Agora, nós vamos ver a representação gráfica da logarítmica e vamos comparar as duas entre si. Então, no quadro, nós temos as duas possibilidades, assim como na exponencial. Então, nós temos a possibilidade de avaliar a função log de x na base A quando A é maior do que 1, e aí a função é crescente. E lembrando que eu só avalio para x positivo, então o gráfico ele vai ser sempre crescente. Além disso, esse gráfico intercepta o eixo x no ponto 1, quando x é igual a 1. Isso é verificado no segundo caso também. Quando a base que eu tomo está entre 0 e 1, o gráfico também intercepta o eixo x em 1. Só que agora nós temos uma função decrescente. Então, essa é a outra possibilidade que nós temos. Só que lembrando, base sempre positiva e sempre diferente de 1. Isso é que permite a divisão nesses dois casos. E se eu fixo uma base A que atenda a essas condições, eu posso comparar a representação gráfica com a da função exponencial. Então, veja, tomando um A, aqui no caso o valor A sendo maior do que 1, nós vamos observar a função exponencial, que é o f de x igual a elevado a x, a função logarítmica, log de x na base A, e esses dois gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. Então, veja aqui, o gráfico do logaritmo passa em x igual a 1, o da função exponencial em y igual a 1. Então, nós sempre temos essa simetria entre os dois gráficos. Veja que a exponencial nós podemos utilizar para modelar fenômenos com um crescimento rápido. Já o logaritmo, veja que quanto maior o valor de x, ele vai se aproximar de um certo valor, ele vai assumir uma certa estabilidade. Então, pode ser utilizado em fenômenos em que essa estabilidade está presente. Tá? Então, devido a essas características, nós aplicamos essas funções na modelagem e na representação de determinados fenômenos. Tá? Então, devido ou ao crescimento muito rápido ou a essa estabilidade, nós podemos recorrer ou a uma ou a outra função. E, inclusive, aproximar situações por meio delas, ou aproximar funções por meio delas. Mas sempre lembrando que cada uma dessas funções tem uma condição de existência associada. Então, elas devem ser levadas em conta nos estudos. E agora, de posse dessa função logarítmica, já conhecendo a função exponencial, vamos à nossa situação problema. Então, no quadro, nós temos novamente as informações, mas agora o nosso questionamento é: qual é o tempo para triplicar a dívida? Eu tinha uma dívida de R$200. Eu quero saber qual é o tempo para que o montante originado dessa dívida em juro composto seja de R$600. Nós já temos a representação por meio de uma função do tipo exponencial, mas nós queremos agora o valor de t, para o qual m de t vai ser 600. Então, nós vamos resolver uma equação exponencial. 600 igual a 200 vezes 1,11 elevado a t. Divido os dois membros por 200, tenho 3 igual a 1,11 elevado a t. Veja que eu não consigo expressar os dois membros a partir de uma potência de mesma base. Como isso não acontece, e a minha função
logarítmica está associada à função exponencial, eu tenho algumas propriedades relativas às potências. Se eu tenho que 3 é igual a 1,11 elevado a t, o ln de 3 é igual a ln de 1,11 elevado a t. Então, eu trabalho agora a partir do logaritmo. Por que ln? Porque eu escolhi trabalhar com o logaritmo natural. Poderia trabalhar com a base 10 ou com qualquer outra base. Eu escolhi o ln porque, em geral, é a utilizada e porque na calculadora eu consigo obter alguns valores. Pela propriedade, então, envolvendo as potências, ln de 1,11 elevado a t é t vezes o ln de 1,11. Lembrando, a ln é log. Se eu divido ambos os membros pelo ln de 1,11 e eu aproximo esses valores pela calculadora, eu vou ter que meu tempo é de aproximadamente 10,5 meses. Então, o tempo necessário para que essa dívida triplique é de em torno de 11 meses. Então, veja que nós recorremos aos logaritmos para conseguir retornar o expoente da minha função do tipo exponencial. E assim, nós temos essa representação gráfica, que em torno de 10,5 ou de 11 meses, a minha dívida já será triplicada. Então, sempre que eu estudo função exponencial e eu quero resolver equações, eu preciso observar, será que eu consigo comparar potências de mesma base? Se eu não conseguir, o logaritmo surge como uma ferramenta importante. Por isso que é importante conhecer as características de cada função separadamente, mas observar as situações em que nós podemos associar essas funções ou esses conceitos entre si. E nós já vimos que a função exponencial tem algumas condições que permitem a sua avaliação. E a logarítmica? Por que nós precisamos, então, tomar bases positivas e diferentes de 1? Qual é essa necessidade? Então, reflita a respeito desse questionamento, envie a sua contribuição e também a sua dúvida, e logo em seguida continuaremos as nossas investigações e as nossas elaborações de material para a palestra. Nós vamos avaliar alguns exemplos que possibilitam, então, a compreensão porque a necessidade de tomar essas duas condições. Então, vamos ao quadro. Se nós formos pensar na possibilidade de associar o logaritmo com a exponencial, o logaritmo de b na base a sendo igual a x, isso implica que a elevado a x é igual a b. Então, se a base da função exponencial ela precisa ser maior do que zero, diferente de 1, como ela tem essa relação direta com o logaritmo, a base do logaritmo, ela também deve satisfazer essas condições. Mas nós podemos pensar em calcular, por exemplo, o log de 3 na base 1. O log de 3 na base 1, se ele é igual a x,
Então, eu precisaria ter 1 elevado a x igual a 3. Que número eu posso tomar? Tá, o que 1 elevado a esse número é 3. Então, eu não consigo estudar essa igualdade. É uma igualdade impossível. Por isso que eu não posso ter a base 1. Se fosse a base 0, bom, eu quero calcular log de 2 na base 0. Se isso assumir um valor y, nós vamos ter que 0 elevado a y é igual a 2. Qual número que eu tomo de tal forma que 0 elevado a esse número é 2? Eu também não consigo resolver essa igualdade. Então, por isso que eu preciso ter tanto as condições associadas à base da função exponencial, incidindo também sobre a base do logaritmo. Se fosse uma base negativa, nós sairíamos do conjunto de números reais. Nós teríamos que trabalhar já no conjunto de números complexos. Em relação ao uso do log, por que nós utilizamos esse log no estudo daquele problema de juro composto? Porque nós precisávamos resolver uma equação exponencial e essa equação exponencial tinha então a sua incógnita no expoente, mas eu não conseguia resolver do modo tradicional. Eu não conseguia, nos dois membros, potências de mesma base. Vamos ao quadro observar novamente a resolução. Então, nós precisávamos resolver 3 igual a 1,11 elevado a t. Vamos pensar em uma outra situação. Eu quero resolver 2 elevado a x igual a 8. Note que o 8 eu posso expressar como 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, 2 elevado ao cubo. Então, se eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo, então o x assume o valor 3. Então, se eu tivesse naquele problema de juro composto uma situação dessa forma, eu não precisaria do logaritmo. Mas lá nós tínhamos um caso totalmente diferente. Eu tinha uma potência, 1,11 elevado a t, mas ela era igual a um número que eu não consigo expressar como uma potência de base igual a ela, de base 1,11. Então, quando que eu uso o logaritmo? Nesse tipo de problema, seja de juro composto, seja de crescimento de bactérias ou de outras situações. Eu uso quando eu preciso resolver uma equação exponencial e nessa equação eu não consigo igualar potências com a mesma base. Se eu estou trabalhando com bases diferentes, eu vou precisar recorrer ao logaritmo. E, em geral, nós trabalhamos ou com logaritmo na base 10 ou na base e, porque, como nós vimos, nós tínhamos ln de 3 e ln de 1,11. Se eu estivesse em outras bases, eu precisaria trabalhar com mudanças. Antes, nós tínhamos algumas tabelas de logaritmos, então já vinham os valores tabelados e nós consultávamos. Agora, nós utilizamos sempre a calculadora científica. Então, é necessário adequar também a nossa resolução ao tipo de ferramenta que ela apresenta. Então, é importante ter também essa atenção e ter à sua disposição também uma calculadora que permita a avaliação tanto das razões trigonométricas quanto das exponenciais e também os logaritmos. Agora nós vamos à terceira tarefa, que também vai envolver juro. Mas agora o nosso objetivo é comparar juro simples com juro composto. Então acompanhe no quadro, nós vamos ter a mesma situação. Mas o que muda nessa situação problema 3? Nós queremos comparar as diferenças entre o regime de juro simples e de juro composto, pensando mês a mês. Então, o nosso domínio não vai ser mais conjunto de números reais positivos. Eu quero avaliar em relação ao primeiro mês, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Então, nós vamos estudar agora esse problema com base nas sequências. Então, uma sequência eu posso interpretar como uma listagem de números em que cada número assume uma posição específica. Podemos ter uma regra que pode ser utilizada na construção da sequência ou que atenda a uma certa condição.
Um exemplo famoso que nós temos é a sequência de Fibonacci. Então, nós temos uma certa regra que permite a construção de cada um desses termos. E no estudo das sequências, nós temos 2 casos particulares, que são estudados, inclusive, na educação básica, que são as progressões aritméticas. Aritméticas vem de soma, e as progressões geométricas, que vem da ideia do produto. Então, nós vamos antes definir a sequência, analisar sua representação e depois diferenciar cada um desses tipos de progressões. Então, vamos ao quadro e iniciar pela definição de sequência. Sequência pode ser associada à função. De que forma? Eu vou tomar aqui o conjunto dos números naturais não nulos. Os números naturais partindo de 1. Uma sequência é uma função cujo domínio é esse conjunto. O domínio da minha função envolve, então, os números naturais positivos. E aqui nós temos uma representação. Então, como que seria essa aplicação? Bom, eu tenho o f aplicado em 1, resulta no termo A1, que ocupa a primeira posição. F aplicado em 2, resulta no A2, que é o segundo termo. E assim sucessivamente. Então, eu associo cada número natural positivo a uma posição na sequência. E essa posição é ocupada por um número real, porque a imagem continua sendo o conjunto de números reais. Dependendo da forma como eu construo essa sequência, eu posso assumir algumas classificações. Então, o primeiro caso especial que nós temos são as progressões aritméticas. Elas consistem em sequências de números reais em que a diferença entre termos sucessivos, a partir do segundo, ela vai ser sempre constante. Então, quando eu calculo a diferença entre 2 termos consecutivos, essa diferença sempre assume um valor específico. Então, veja que nesse caso eu tenho a sequência A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Quando eu calculo A2 menos A1, eu vou obter R como resultado. Se eu calculo A3 menos A2, eu vou obter o mesmo valor R. A4 menos A3 gera o mesmo valor R. Esse número R ele é chamado de razão da progressão aritmética. Então, se eu quero determinar o A2, eu tomo A1, somo R. Se eu tenho A2 e eu quero o A3, eu vou adicionar R a ele. E assim sucessivamente. Então, eu tenho um termo. Se eu quero o próximo, eu acrescento o valor R, que é um valor sempre constante. E dependendo desse valor, a minha sequência ela assume algumas características. Se a minha razão é um número negativo, a minha sequência é decrescente. Quanto maior a quantidade de termos que eu tomo, menores serão os valores que ocupam cada posição. Então, do A1 para o A2, eu tenho uma redução no número que ocupa cada posição. Se a razão é positiva, eu tenho uma sequência crescente, então tenho termos cada vez maiores em função da posição. E se a razão é 0, eu tenho a sequência constante, em que todos os termos são iguais ao primeiro. Em uma progressão aritmética, então eu consigo estudar os seus termos pensando na razão e no primeiro termo. Se eu tenho o primeiro termo e eu conheço a razão, basta somar a razão que eu obtenho o próximo. Soma a razão, obtenho o próximo. Soma a razão e obtenho o próximo. E assim sucessivamente. Mas e se eu quiser um termo qualquer nessa sequência? Eu quero o termo na posição N. Então, eu uso a ideia do termo geral. O termo geral de uma progressão, o valor que ocupa a posição N vai ser dado por A1 mais N menos 1 vezes R. Basta pensar, por exemplo, no A4. O A4 eu posso obter do A1 mais 3 vezes a razão. Porque, veja, do A1 para o A2 eu adicionei R, depois eu adicionei mais R. Então, eu adicionei 3 vezes, que é o 3R, que nada mais é do que o 4 menos uma unidade. Tá? Então, esse é o termo geral, é o termo que eu utilizo para descobrir qualquer outro valor dessa sequência. E se eu quiser somar termos?
aí eu utilizo a expressão da soma. Se eu quero somar os n primeiros termos de uma sequência sendo progressão aritmética, eu vou somar o primeiro com o último, multiplico pela quantidade de termos e divido por 2. Se eu quisesse somar, por exemplo, os 4 primeiros termos da progressão aritmética, eu somo o primeiro termo ao quarto, estou somando 4 termos, então eu multiplico por 4 e divido por 2. Então é assim que eu posso calcular a soma desses primeiros termos. Lembrando que eu estou somando todos os termos entre a 1 e o A4, entre a 1 e a n. Sempre lembrando que n é um número natural positivo. Tá? Então, a progressão aritmética, ela tem origem, então, a partir de um primeiro termo e de uma razão. E eu adiciono a razão até obter todos os termos dessa sequência, que pode ter infinitos termos ou eu posso limitar a uma quantidade específica. Mas aí eu precisaria também restringir o meu domínio, já que o domínio seria um conjunto infinito. Tá? Então, uma sequência tem um caso particular que é a progressão aritmética. Então, eu tenho a mesma ideia, função com domínio natural positivo, mas agora eu tenho uma razão que é somada a cada termo para a construção de toda a sequência. E se eu estivesse multiplicando essa razão? Aí eu teria uma outra situação, que é o caso da progressão geométrica. Acompanhe no quadro. Então, a progressão geométrica é uma sequência de números reais em que, a partir do segundo, o quociente entre um termo e o seu antecessor é sempre constante. Então, como que é agora a avaliação da razão numa APG? A PA nós podemos sintetizar por... a progressão aritmética sintetizar por PA e a progressão geométrica por PG. Se eu tomo o termo A1 e o A2, se eu dividir A2 por A1, eu obtenho uma constante Q. Se eu divido A3 por A2, eu tenho a mesma constante Q. Se eu divido A4 por A3, eu tenho a mesma constante T. Veja que sempre eu estou avaliando o segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo, sempre nessa ordem. Assim, essa constante Q, ela vai ser chamada de razão da progressão. Então, eu consigo gerar os termos dessa sequência multiplicando por uma razão. E dependendo dos valores que são assumidos pela razão e pelo primeiro termo, eu tenho classificações também. Mas é uma situação um pouco diferente da progressão aritmética. Se a minha razão é maior do que 1 e o meu primeiro termo é maior do que 0, eu tenho uma sequência crescente. Bom, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, multiplicado por 2, 16 e assim sucessivamente. Minha razão é 2, primeiro termo é 2. Se eu tenho agora o primeiro termo menor do que 0, então meu primeiro termo é negativo, e a minha razão está entre 0 e 1, eu também tenho uma sequência crescente. Veja, eu tinha menos 1, depois menos meio, menos 1/4, menos 1/8. Eu tenho um número que está cada vez mais próximo de 0. Então, lembre-se, se eu estou na parte negativa, eu tenho uma situação contrária ao que nós teríamos na parte positiva da reta real. Quanto maior o módulo do número, então menor será ele. O menos 1 é menor do que o menos 1/8. No caso decrescente, se eu tenho a razão maior do que 1 e o primeiro termo menor do que 0, é o caso de uma sequência decrescente. Menos 2 vezes 2 menos 4, vezes 2 menos 8, vezes 2 menos 16 e assim sucessivamente. Se eu tenho agora a razão entre 0 e 1 e o primeiro termo positivo, eu também tenho uma sequência decrescente. Agora eu tenho 1, meio, 1/4, 1/8 e assim sucessivamente. Temos a sequência constante, quando a razão é igual a 1, e se a razão for menor do que 0, eu tenho uma sequência alternada. Então, eu posso partir de um termo positivo, depois eu tenho um negativo, um positivo, um negativo, e assim sucessivamente. Então, essas são as possibilidades que nós temos de classificação de uma progressão geométrica, em relação a ser crescente ou decrescente.
E assim como nós estudamos nas PAs, progressões aritméticas, nós temos termo geral também na progressão geométrica. Então, como que eu obtenho o termo A2? Eu tomo o A1, multiplico por quê? O A3, eu tomo o A2, multiplico por quê? Do A3 para o A4, multiplico por quê? Então, se eu quero um termo AN qualquer, eu tomo o A1 e multiplico por Q elevado a N menos 1. Se eu tinha o A4, eu posso avaliar como A1, que multiplica Q elevado a 3, porque eu multipliquei 3 vezes pela razão, partindo do A1 e chegando no A4. E a soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica finita é dado por A1, que multiplica 1 menos a razão elevado a N, que é a quantidade de termos que eu estou tomando, dividido por 1 menos Q. Então, essa é a expressão para uma progressão geométrica, com a razão diferente de 1 e o meu índice N sempre um número natural positivo. Porém, se nós temos que a razão em módulo está entre 0 e 1, toda aquela expressão pode ser sintetizada em A1 dividido por 1 menos Q. Então, eu tenho essa simplificação somente quando a minha razão está entre 0 e 1 em módulo, sendo ela positiva ou negativa. Então, essas são as características da progressão aritmética e da progressão geométrica. E como elas podem nos auxiliar na resolução do nosso problema? A progressão aritmética nós podemos utilizar para estudar o regime de juros simples, enquanto que a progressão geométrica nos auxilia no estudo do juro composto. Nós vamos analisar novamente a mesma situação, mas agora nós vamos avaliar do ponto de vista das progressões e comparando os dois casos possíveis. No quadro nós temos novamente os dados, então vamos acompanhar. Temos o saldo inicial de R$200, a taxa de 11%. Aqui nós temos o regime de juro simples. Veja que a cada mês o juro que é contabilizado, ele incide sobre o valor inicial. Então, mesmo que seja lá no 15º mês, sempre o juro está relacionado ao valor inicial que nós tínhamos, aos R$200. Logo, o juro simples assume uma forma, então eu tenho 200 mais 200 vezes 0,11, que é o meu juro, vezes T, que é a quantidade de meses que eu estou avaliando. Ou o 200 vezes 0,11, que nós podemos substituir por 22. Então, aqui nós temos o caso de uma progressão aritmética. Então, eu represento o juro simples por meio dessa progressão, considerando que o meu tempo seja avaliado mês a mês. Então, eu sempre avalio a cada mês completo. É uma progressão aritmética que depois nós podemos associar a uma função afim, que é uma função polinomial de primeiro grau. Já no caso do juro composto, veja que a cada mês nós vamos multiplicando por 1,11. Eu tinha um montante, eu multiplico por 1,11, por quê? Porque eu tenho um montante mais 11% dele. Depois eu tenho um produto por 1,11 também, e assim sucessivamente. Então, no regime de juro composto, nós vamos ter 200 vezes 1,11 elevado a t. Esse é o caso de uma progressão geométrica que tem o primeiro termo 200 e eu estou avaliando a razão 1,11. E veja que eu consigo associar ela a uma função do tipo exponencial, assim como nós vimos na primeira situação problema. E aqui no próximo slide, nós temos a comparação das duas situações. No juro simples, nós temos uma progressão aritmética que o primeiro termo é 200 e a razão é 22, que é aquele juro que eu somo mês a mês. No caso do juro composto, eu tenho uma progressão geométrica, agora onde o primeiro termo é 200 e a razão é 1,11, que é a taxa que eu vou aplicando a cada mês para a obtenção dos valores. E representando graficamente, veja o perfil completamente diferente entre uma e a outra. A progressão aritmética, graficamente, se assemelha a uma reta.
enquanto que a geométrica se assemelha a uma função exponencial. Mas por que aqui nós estamos indicando ponto por ponto? Lembre-se, o domínio da função que representa uma progressão é sempre um número natural positivo. Então, eu não posso simplesmente ligar todos esses pontos. Eu não tenho meu domínio dessa forma. O meu domínio inclui 1, 2, 3 e nenhum ponto entre eles. Então, eu só avalio ponto a ponto. Então, esse é o gráfico da progressão aritmética e da progressão geométrica. Se eu quisesse ligar os pontos, eu precisaria mudar o meu domínio. Então, se eu quisesse o meu gráfico contínuo e não mais ponto a ponto, eu não poderia utilizar a ideia da progressão. Eu precisaria utilizar as funções afim e função exponencial. Então, aqui nós temos o gráfico da função afim, que tem a relação com o juro simples, e a função exponencial, que tem relação com o juro composto. Veja que agora eu tenho uma linha contínua que descreve as duas situações. Por quê? Porque eu aproximei agora o domínio por todo o conjunto de números reais e não mais somente os naturais. Então, tenha atenção quando você vai construir o gráfico de uma função. Qual é o domínio? É real? É contínuo? Então, eu posso posso trabalhar com as retas, com as curvas. Se o meu domínio ele não é contínuo, ele é um domínio discreto, ele é formado por pontos, seja o conjunto de números naturais ou os inteiros, eu não posso simplesmente traçar uma reta ou traçar uma curva. Eu vou construir ponto a ponto os elementos que compõem aquela função, que compõem aquele gráfico. E comparando os dois gráficos, quais são as semelhanças e as diferenças que você observa? Então, agora o objetivo é que você reflita sobre o caso contínuo, sobre o domínio real. Quais são as semelhanças entre a função afim e a função exponencial e também as diferenças? Então, envie as suas contribuições e logo em seguida continuaremos os nossos estudos. Então, nosso objetivo era diferenciar esses dois tipos de funções. As funções afim, cujas representações gráficas são dadas por retas no plano, e as funções exponenciais, cujo perfil nós já estudamos. Então, vamos retornar ao quadro aqueles gráficos que nós já verificamos no problema de juro simples e juro composto. Semelhanças que nós podemos observar. O domínio, nós podemos adequar de tal forma que os domínios sejam iguais nos dois casos. Nesse caso vai ser porque a minha variável é tempo. Tempo sempre nós avaliamos maior ou igual a zero. Então, nesse caso, eu restringi o domínio e os dois domínios são iguais. Diferenças principais ao comportamento gráfico. Veja que se eu tomo instantes de tempo
iguais, observe que a função exponencial tem um crescimento muito mais rápido. Como que eu identifico isso? Para o mesmo valor de tempo, veja que a imagem obtida pela função afim é sempre menor do que o valor assumido pela função exponencial. Se eu tomo valores de tempo consideravelmente grandes. Quanto maior o tempo, maior será essa distância entre as duas imagens. Aqui no início, elas até podem ser confundidas. Nós temos uma aproximação maior entre essas imagens. Mas, quanto maior o tempo, quanto mais eu me distancio da origem, maior será a diferença. Então, quando eu quero representar um fenômeno com um crescimento muito rápido, a orientação, então, é seguir funções, principalmente do tipo exponenciais, ao invés das funções afim. Elas não dariam conta de todo esse comportamento. Também temos essa possibilidade de associar funções às progressões, pensando também no domínio. Então, a afim eu consigo relacionar com a progressão aritmética. A função exponencial eu consigo associar com a geométrica. Posso observar diferenças nas imagens. Tenho diferença na lei de formação. Mas, nos dois casos, o que eu preciso? De uma lei de formação adequada, domínio e contradomínio correspondentes. Se eu não tiver todos esses elementos, então eu não conseguiria estudar nenhuma função, nem a outra. E agora, para complementar o que nós já estudamos sobre os logaritmos, vamos avaliar um tipo de problema que você pode estudar com base nesse tipo de expressão. Então, vamos ao quadro. E o nosso problema é: determine o valor de x que satisfaz uma igualdade entre logaritmos. Como eu tenho log de 3x menos 1, log de 4x menos 3, veja que eu não tenho a indicação explícita da base. Quando isso acontece, quer dizer que eu tenho base decimal, base 10. Para resolver esse tipo de problema, nós precisamos aplicar as condições de existência, tanto para o logaritmando quanto para a base. A base, nesse caso, é o número 10, ele é positivo, é diferente de 1, está certo? E no logaritmando, então eu preciso que o 3x menos 1 seja sempre positivo e que o 4x menos 3 seja positivo. E eu vou resolver as desigualdades. 3x menos 1 maior que 0 implica em 3x maior que 1. Dividindo ambos os membros por 3, x tem que ser maior que 1/3. 4x menos 3 maior que 0, 4x maior que 3, divide por 4 ambos os membros. X tem que ser maior do que 3/4. Então, essas duas condições têm que ser verificadas para que aqueles logaritmos eles existam. Então, são essas duas condições, de base e logaritmando. Se eu tenho que dois logs de mesma base são iguais, os seus logaritmandos também serão iguais. Então, 3x menos 1 é igual a 4x menos 3. Resolvendo essa equação, nós temos a solução igual a 2. 2 é maior do que 1/3, que é aproximadamente 0,3, e 2 é maior do que 3/4, que é aproximadamente 0,75. Como ele satisfaz também as condições de existência, quer dizer que esse problema tem solução. E no caso a solução é 2. Então os dois logaritmos serão iguais quando o x é igual a 2. Então, tanto na função exponencial quanto na logaritmo, sempre nós precisamos ver quais são as condições de existência. Que tipo de condições eu preciso considerar para que eu possa resolver meu problema. Que tipo de domínio, que tipo de imagem eu tenho associados a essas funções. E em relação à progressão, veja que eu consigo associar as funções, mas o domínio vai ser o conjunto de números naturais positivos. Então, espero que esses 3 conceitos tenham ficado claros. Caso você tenha alguma dúvida, não se esqueça de entrar em contato e também aprofundar seus estudos por meio dos demais materiais da disciplina. Encerramos aqui, desejo a você bons estudos e até a próxima!